Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui no ministério da Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério da Brasilândia. Estamos aqui em mais um culto e hoje uma mensagem muito pertinente sobre o arrependimento. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 7 e o versículo 14. Enquanto você encontra, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti este momento em que a Sua palavra está sendo ministrada, em que o Teu nome está sendo glorificado. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pedir perdão pelas minhas falhas, e eu quero, Senhor, neste dia de hoje, me esconder atrás da cruz, que a Tua palavra, ela produz o resultado pela qual foi mandada, e que o Senhor possa falar com a Tua igreja. A igreja é Tua, as ovelhas são Tuas, a palavra é Tua. Eu aqui somente, Pai amado, me coloco no papel de mensageiro, para que o Seu nome seja glorificado através da minha vida. Pai amado, eu me esvazio de toda sabedoria humana, toda sabedoria mundana, para que a Tua unção e a Tua misericórdia permaneça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, e abençoa também aqueles que irão ouvir esta ministração pela internet, pelo YouTube, que possa, Senhor, ser tocado e que a Tua igreja cresça, que a Tua bênção seja manifestada. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda a oposição das trevas, que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas e que nesse período, Senhor, de ministração, a Tua graça nos basta e o Teu poder venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Em nome de Jesus Cristo, abrimos o nosso coração para receber a Tua bênção, para receber a Tua palavra que enriquece e que não vem acrescida de dores, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você achou? Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Jesus. Esse é um texto muito conhecido, né? A igreja não está muito acostumada comigo pregar no Antigo Testamento, né? Então hoje aqui é um privilégio para nós receber uma palavra no Antigo Testamento e que o Senhor venha falar grandemente conosco. Amém? Então aqui essa palavra, quem escreveu, né, essa resposta, essa palavra profética, essa palavra de Deus para o povo, porque Deus ele sempre falou de muitas maneiras, e nesses últimos dias tem falado através do seu Filho Jesus, que nós pregamos através da sua palavra. O Senhor ele sempre falou, e aqui o profeta ele escreve, aqui o rei Salomão, né? Alguns dizem que Crônicas foi escrito por Esdras, enfim, tem vários o autor específico não é mencionado, nós não sabemos, mas aqui o que importa é o contexto em que se deu essa declaração de Deus para as nossas vidas, né? Aqui ele faz uma declaração muito importante, um versículo maravilhoso, uma promessa que Deus ele nos fez, que ele sararia a nossa terra. Amém? Coisa linda é ter a terra sarada por Deus, né? Mas aqui nós temos um contexto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, um contexto em que essa palavra foi dita por Deus, porque era um tempo em que Salomão governava Israel. Salomão, para quem não sabe, foi o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, que foi rejeitado por Deus.
depois Davi, o homem segundo o coração de Deus, e o Salomão, que é o sucessor de Davi, o filho que foi de Davi, que assumiu o trono após a sua morte. Ali ainda em vida, ele passa o reinado para Salomão. E a palavra Salomão, ela vem do hebraico da palavra shalom, né? E essa palavra shalom, todos nós sabemos que é a palavra paz. Então esse governo de Salomão durante 40 anos no povo de Israel foi um governo de paz. A paz reinava sobre Israel. No governo anterior de Davi, havia muitas guerras, havia muitas lutas. Os filisteus ainda lutavam contra Israel continuamente por território, e as lutas eram constantes, as guerras eram constantes. Davi era um homem de guerra, nas suas mãos tinha o sangue da guerra. E quando Davi se propôs em fazer um templo para Deus, porque desde a época de Moisés, a Arca da Aliança ela habitava numa tenda, num tabernáculo, num lugar lá no alto da colina, feito de pano de pele de animal. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele não aceitava essa condição, falava assim: puxa vida, como que eu, rei, sendo homem, posso habitar em um palácio, e o meu Deus, a arca do meu Deus habita numa tenda? E ele propôs em seu coração em construir a casa de Deus. Mas Deus o rejeitou, porque disse que ele era um homem de sangue, e que a sua posteridade faria esta obra, faria esse templo e dedicação ao Senhor, que foi o que aconteceu com Salomão. E Salomão fez um templo glorioso, um templo muito luxuoso, com muito ouro, com muita prata, com muitas pedras preciosas, com muita riqueza. As panelas do Senhor, as panelas da cozinha da casa do Senhor, elas eram feitas de material precioso. Então tudo na casa de Deus era muito próspero, era muito abençoado. E aqui, se nós voltarmos um pouquinho, no mesmo capítulo 7, só que no versículo 10, nós encontramos aqui o contexto de prosperidade, o momento de festa e de alegria que vivia Israel no momento em que foi dita essa palavra para Israel. Aqui no versículo 10, no capítulo 7 de 2 Crônicas, a Bíblia diz assim: e no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Prosperamente o efetuou. Tudo que Salomão intentou fazer na casa de Deus e no palácio do rei, prosperamente ele efetuou. Então aqui o contexto era um contexto de muita alegria, de muita paz. O povo estava feliz porque a casa do Senhor tinha sido inaugurada, a casa do Senhor tinha sido construída, tinha sido edificada. Tanto é que é tão importante para o povo o templo de Israel, que o povo que estava em outras cidades, eles oravam em direção ao templo de Jerusalém, eles oravam em direção à casa de Deus, porque eles entendiam que aquele lugar era o lugar da manifestação da graça do Senhor. Era ali que habitava o nome de Deus, era a casa de Deus, era onde o povo adorava ao Senhor, era onde o povo orava e ia buscar ao Senhor. Glória a Deus.
Coisa linda era ter um lugar, porque o povo não tinha. No deserto a tenda era móvel. O povo esperava a nuvem sair, e quando a nuvem saía, eles desmontavam a barraca e iam seguindo a nuvem. De dia era nuvem, de noite era coluna de fogo, e o povo não tinha paradeiro certo. Mas agora a casa de Deus tinha sido construída, a casa de Deus havia sido implantada, e todos tinham um lugar para ir adorar ao Senhor. Eles sabiam aonde o nome do Senhor estava posto. Todos estavam em festa. Todos estavam em festa. E ali Deus, ele responde à oração de Salomão. Porque Salomão, ele tinha feito na inauguração desse templo um sacrifício de 1000 animais. 1000 holocaustos. Para sacrificar 1000 animais no altar, deve dar muito trabalho e deve demorar um bocadinho de tempo, né? Para fazer tudo isso. E eles fizeram, Salomão, ele quis sacrificar 1000 animais em oferta ao Senhor. Hoje nós não precisamos de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o nosso Cordeiro de Deus. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios a Deus. Mas naquela época, isso era uma figura, era o sangue que era derramado para a remissão dos pecados daquele povo. E aqui Salomão, Deus ele declara a Salomão que ouviu a sua oração. Coisa linda é você ter a resposta de Deus, que Deus ouviu a sua oração. O duro é quando a gente está orando e a resposta não chega. A gente não sabe, a gente não entende o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos enxergar, nós apenas oramos, mas quando Deus, ele responde, então a bênção é completa. Deus, ele responde, irmãos. Deus, ele ainda fala com a sua igreja, ele ainda fala com o seu povo. E Deus aqui, ele responde que ouviu a oração de Salomão e que escolheu sim o templo como a sua casa, como a casa de sacrifício. Porém, ele não isentaria Israel das possíveis tribulações, das possíveis dificuldades que o povo enfrentaria. Olha o que ele diz aí no versículo 12. Na sequência, no mesmo capítulo 7, ele diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Olha que tremendo, hein, irmãos? Pensou, você está lá dormindo na sua cama, gostosinho, sonhando, e Deus apareceu de noite para o Elton. Glória a Deus! Eita glória! E Deus apareceu de noite para a Daiane. E Deus apareceu de noite para Salomão. E disse-lhe: ouvi a tua oração. Aqui não é uma interpretação profética. Aqui não é um recado dado pelo profeta. Aqui é o próprio Deus dizendo para Salomão: Salomão, eu ouvi a sua oração. Glória a Deus. E escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Versículo 13: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha o que Deus fala para Salomão. Deus, ele responde, ele aprova o templo que Salomão tinha construído, mas ele diz o seguinte: olha, vai haver dificuldades. O tempo era um período de festa em Israel. Você viu o versículo que nós lemos ali no versículo 10? Ele despediu o povo para as suas tendas, todos alegres, festejando, estava todo mundo feliz, estava todo mundo contente. Era um período de prosperidade para Israel. O templo tinha inaugurado, o palácio do rei estava terminado, a prosperidade estava sobre o povo. E aí de repente Deus diz: olha, mas se eu fechar os céus, ou seja, se eu parar de abençoar,
A chuva para o povo era a maior dádiva de Deus, porque eles viviam daquilo que eles consumiam da terra. Se eles não tinham uma chuva para regar a terra e dar o capim para os seus pastos, o seu rebanho morreria de fome. Se eles não tivessem a chuva para poder colher as suas lavouras frutíferas, eles também não teriam o alimento, eles não teriam a cevada, eles não teriam o trigo, eles não teriam nem a farinha para poder oferecer a Deus no templo. A chuva era a maior dádiva que Deus podia dar. E nesse momento Deus está falando: olha, eu posso fechar a chuva, eu posso fechar os céus. E quando eu fechar os céus, vocês não terão a chuva, vocês não terão a bênção. E aí ele não para por aí, ele continua dizendo: olha, mas e se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra? Quem que está falando isso aqui mesmo, irmãos? É Deus, né, que está falando com o povo. Se eu ordenar, é Deus que está ordenando que os gafanhotos consumam a terra. É forte isso, irmãos. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro da nossa filosofia, dentro daquilo que a gente entende de Deus. Não, Deus não faria isso. Quem sou eu para dizer o que Deus faria e o que Ele não faria? Quem sou eu para discernir o indiscernível? Quem sou eu para querer atribuir aquilo que o Criador dos céus e da terra deve ou não fazer, irmãos? Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E aqui está dizendo, ele estava dizendo para Israel: olha, se eu ordenar para que os gafanhotos comam a terra, destruam, consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O bom era se eu enviar a peste para os seus inimigos, né? Não. Se eu enviar a peste para o meu povo. Aí nós vemos aqui um ponto e vírgula que nos deixa aqui de cabelo em pé, irmãos. Porque depois do versículo 13, ele parece que está faltando alguma coisa. Está faltando um complemento nessa história. Ele está colocando um se, ele está colocando: olha, se eu fechar os céus e não derramar a chuva, se eu ordenar os gafanhotos e se eu enviar as pestes, aí parece que ele vai dizer assim, então, mas aí ele não diz. Ele continua a sua mensagem dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, aí entra o então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Glória a Deus! Aqui Deus está falando para Israel que eles não deveriam se apegar na prosperidade mundana que estava rodeando nesse período de alegria e de festa, em que a bênção estava sobre o povo, porque tudo poderia mudar da noite para o dia. Quantos de nós vivemos momentos de extrema dificuldade em que a nossa vida parece que vira de cabeça para baixo da noite para o dia? Uma hora a gente está empregado, estamos prósperos, está tudo uma bênção, e de repente vem um desemprego, acaba com tudo, arrebenta com tudo. E aí a gente tem que clamar a Deus. E aí nós temos que ouvir esse então do Senhor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, irmão, sarar a nossa terra é algo que depende não somente de nós crermos no Senhor. Para que Deus sare a nossa terra,
nós precisamos também agir de acordo com condições, com 3 condições básicas que Deus Ele estabeleceu para que Ele sare a nossa terra. Amém? Glória a Deus. Então o tema da mensagem nesta noite é condições básicas para que Deus sare a nossa terra. Condições básicas para que Deus sare a nossa terra. Porque é muito gostoso, irmãos, se eu chegasse aqui e falasse assim: irmãos, vem para a igreja que eu vou fazer uma oração aqui poderosa e Deus vai restituir tudo que o gafanhoto roubou, tudo que foi destruído, tudo que você perdeu. Vem para a igreja que eu vou orar e Deus vai restituir o dobro, assim como fez com Jó, vai fazer com você. Pode vir que eu vou orar. Irmãos, existe uma condição básica para que Deus sare a nossa terra. A primeira condição fala da identidade. Fala da identidade. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Fala de identidade. Quem somos nós? Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Quando alguém olha para nós, fala assim: olha, aí vai um cristão. Ser chamado de cristão é ser chamado de um Cristo, um seguidor de Cristo. Ser chamado pelo nome do Senhor. Nós precisamos ter a nossa identidade muito convicta no nosso coração, irmão. Quem nós somos em Cristo? Se eu sou filho de Deus, por que eu tenho vivido anos após anos debaixo de prova, debaixo de tribulação, alguma coisa está errada, irmãos. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui em João capítulo 15, versículo 7, você não precisa abrir. A Bíblia diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Glória a Deus. Pedireis tudo. Mas espera aí. Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós. Não é de qualquer maneira. Eu preciso estar nele e ele precisa estar em mim. Eu preciso compreender e ter a convicção de que eu sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus, irmãos? Não. A Bíblia diz assim: ele veio para os seus, João capítulo 1, versículo 12, mas os seus não o receberam, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É todos? Não, é todos que o receberam. E aí ele ainda completa o versículo dizendo: a saber, os que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Amém. Então você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, porque você é filho de Deus, irmão. Assuma a identidade. Filho de Deus não fica na beira do caminho comendo migalhas. Aleluia! Filho de Deus não se assenta na roda dos escarnecedores. Filho de Deus não vai comer bolotas de porcos. Filho de Deus se senta na mesa do Pai. Filho de Deus se assenta na mesa do Rei. Filho de Deus, ainda que as lutas venham, ainda que as tribulações se levantem, se eu for filho de Deus,
o Senhor está comigo, e eu passo pela tribulação, eu não permaneço no deserto, eu passo pelo deserto, mas suprido com o maná celestial, com o pão vivo que desceu do céu. Identidade. Você tem sido um cristão? Você tem sido um filho de Deus? Estar em Cristo nos traz a garantia de que Deus responde às nossas orações e que sara a nossa terra. Depois, o Senhor, Ele nos coloca uma condição, mais uma condição básica aqui para Ele sarar a nossa terra. Ele fala sobre atitudes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Aqui você não consegue fazer isso deitado no seu sofá assistindo TV, irmãos. Você não consegue buscar ou se humilhar e orar, buscar a face do Senhor lá na partida de futebol, irmãos. Para que você consiga ter uma posição, você precisa ter atitudes. Atitudes que te tiram da sua zona de conforto. Atitudes que te tiram do seu canto seguro, do seu porto seguro, e te coloca vulnerável a orar e a se humilhar a Deus. Porque nós queremos definir, estabelecer as decisões na nossa vida, as soluções da nossa vida. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, então isso nos fala de confiança. Olha, eu não sei o que vai acontecer, tudo está um caos, eu não sei para onde seguir, mas eu sei que Deus está comigo, e eu estou orando, e eu estou me humilhando, e eu estou buscando a face do Senhor. Ele vai ouvir a minha oração e vai sarar a minha terra. Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13 diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a gente pensa assim, a gente fala, puxa, Deus não fala comigo, né? Deus não fala comigo. Eu oro a Deus, Deus não fala comigo. Orei a Deus e não resolveu nada, não adiantou nada, né? O que está acontecendo? Não creio, né? Por que Deus não me... eu vou ficar orando aqui para quê? Eu estou orando e nada está acontecendo. Às vezes a gente não consegue entender o valor do preço que foi pago pelas nossas vidas. Nós não conseguimos compreender o valor de estar na presença do Senhor, irmãos. Estar na presença do Senhor é um privilégio da igreja de Cristo sobre essa terra. As pessoas estão alheias, as pessoas estão desconectadas, as pessoas estão dormindo para uma realidade eminente da volta de Jesus. Às vezes eu ando lá no metrô e eu olho aquela multidão de pessoas descendo, subindo as escadas rolantes, nas plataformas assim do metrô, multidão de pessoas inumeráveis, não daria para contar quantas pessoas estão ali, e eu fico imaginando, quantas dessas pessoas não querem compromisso com Deus? Mas aí, quando nós falamos de Jesus, aí a pessoa quer fazer uma oração e acha que Deus vai responder assim, de bate pronto, como se fosse a coisa mais simples desse mundo. Eu orei, Deus é obrigado a me responder. Eu pedi para Deus me dar um carro e Ele precisa me dar. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o coração, irmão, exige energia, exige dedicação, exige esforço. Nós vivemos num período em que não há esforço, irmão. Nós não queremos nem pegar a fila do McDonald's, a gente vai de carro assim, ó, passa no drive-thru, né? Paga, já pega o lanche e já sai comendo, dentro do carro mesmo. A gente quer facilidade. E quando a gente vem para a igreja, a gente acha que com Deus é assim. O Deus fast food. Senhor, me vê uma bênção com batata frita média e Coca-Cola zero. Gelada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, buscar a Deus de todo o nosso coração exige renúncia. Buscar a Deus de todo o coração exige você realmente, vencer a si mesmo, renunciar os seus próprios desejos para fazer o desejo de Deus, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dEle. Buscar a Deus de todo o coração, buscar a face de todo o coração, é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e maior e grande mandamento que o Senhor deu, o Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E o segundo é maior, é semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração requer fé. Como podemos amar quem a gente não vê? Como podemos amar quem é aquele que a gente nunca viu? Porque a gente pode não ver continuamente, mas você já viu uma vez pelo menos, né? Mas nós precisamos ter fé para crer e amar esse Deus e poder ter relacionamento com Ele. E aí você vai viver a palavra de Jesus quando Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Atitudes, irmãos, de humilhação, dar a razão a Deus. Quando meu pai ficou doente, ele foi acometido de um câncer no canal biliar. Nós oramos, irmãos. Nós oramos muito. Nós cremos. Nós pedimos para Deus. Eu falava para minha família, eu falava: não, Deus vai curar meu pai. E aí meu pai faleceu. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque Deus continua sendo Deus. Ele continua tendo a razão. Se Deus levou, é porque bendito seja o nome do Senhor, porque Ele assim quis. Essa é a vontade de Deus. Se Ele permitiu, então glória a Deus. Isso é humilhar-se. Humilhar, irmão, não é você ficar com a cara no chão. Se humilhar não é você deixar de comer um McDonald's. Se humilhar é você dar a razão a Deus, mesmo diante das adversidades, das contradições da vida. Não sei porquê, mas Deus sabe. E se Ele permitiu, então eu vou suportar, eu vou passar, eu vou viver, mesmo que isso esteja me causando dor. Isso é se humilhar, isso alegra o coração de Deus. Orar, buscar a face do Senhor, são atitudes que precisam ser tomadas. Atitudes, buscar a face do Senhor, são atitudes contínuas para que Deus sare a nossa terra. Não adianta, irmão, buscar Deus só no domingo de noite. Não adianta buscar Deus só no dia do culto. Você precisa buscar Deus todo momento da sua vida. Quando você acorda, você precisa orar a Deus. Você vai dormir, você precisa orar a Deus. Você está no trabalho, você precisa orar a Deus. Está no ônibus, está no metrô, você está em constante oração, em comunhão com o Senhor. Orar a Deus é crer que Ele vai nos responder, é crer que Ele sara a nossa terra. E por último, é se converter, irmão. A gente está na igreja evangélica e a gente já tem um pressuposto, a gente tem uma tendência a acreditar, né? De que todos são convertidos, que todos nós somos convertidos, mas isso não é uma realidade, irmãos. Muitos são convencidos, né? Muitos são convencidos e não convertidos. Nós precisamos nos converter, irmãos.
Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, é um versículo que me acompanha e que é um dos versículos chaves aí do discipulado nível 1, e que foi justamente aquilo que nós conversamos hoje lá no culto do Taboão de manhã. No versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio, o Senhor diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Eita Deus! Os céus e até uma palavra de Deus aqui, palavra profética. Os céus e a terra tomo hoje como por testemunha contra vós, de que tenho te proposto. Deus está fazendo uma proposta. Tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eis que proponho a vida. Irmãos, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Por mais que você seja um obreiro da casa do Senhor, por mais que você seja aqui, fiel, por mais que você seja o zelador da igreja, você não tem obrigação de nada. Você tem a escolha. E sempre a escolha será sua. Eis que proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Glória a Deus. Aleluia. Se converter dos nossos maus caminhos é escolher pela vida, irmão. É escolher pela bênção. É se colocar diante do pecado e dizer: não, agora eu posso dizer não. Hoje eu posso resistir. Antes não, antes eu era escravo do pecado, mas agora eu sou escravo de Jesus Cristo. E se Ele me deu o seu nome, Ele me deu o seu sangue poderoso, eu vou vencer a mim mesmo, e vou caminhar em santidade, e vou caminhar me convertendo dos meus maus caminhos, e Deus irá sarar a minha terra. Deus irá sarar. Irmão, você quer que Deus sare a sua terra, irmão? Então, irmãos, nós precisamos nos converter. Glória a Deus. Glória a Deus. Conversão, quando você está no trânsito, tem uma placa conversão à direita. O que você está fazendo? Você está indo por um caminho, e aí você faz uma conversão. Você sai, você não vai mais para aquele caminho, você está indo para um caminho diferente, você está indo para um caminho novo. A conversão é essa. O mundo está caminhando num caminho que o fim termina em perdição, irmãos. Largo é o caminho que conduz à morte, e são muitos os que entram por ele. Mas apertado é o caminho que conduz à vida. Pasmem, são poucos os que o encontram. Irmãos, nós temos o privilégio de estar na presença do Senhor, de ouvir a sua palavra, de orar, de louvar, de nos arrepender. Irmãos, neste ano de 2018, eu e você temos que nos converter dos nossos maus caminhos e orar a Deus para que possamos viver a plenitude da bênção de Deus nas nossas vidas, irmãos. Em nome de Jesus, exige um posicionamento. Se eu não vim para a igreja, ninguém vai lá na minha casa me buscar, irmãos. E nem devem ir. Se eu parar de ir para a igreja, vocês têm que orar muito por mim. Fala, o pastor desviou. Vamos orar pelo pastor para Deus trazer ele de volta. É assim, irmãos. O bom pastor é Jesus. É Jesus que dá a vida pelas ovelhas. Nós precisamos ter posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu escolho, eu quero me arrepender, me ajuda a me arrepender. Eu gosto do pecado, mas eu não quero mais ele. Amém? Glória a Deus.
A palavra no hebraico para arrependimento significa deixar de buscar o mal, voltar-se para Deus e obedecê-lo, refazer o caminho e tomar a decisão mais importante da sua vida, que é permanecer no caminho do Senhor. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe um caminho de perseverança que muitas vezes não é fácil. É muito mais atraente as coisas do mundo do que as coisas de Deus, porque exige esforço, exige renúncia, exige coroa de santidade. Amém? Glória a Deus. O que Deus proclamou, irmãos, ao povo de Israel há milênios atrás, lá para Salomão, continua valendo para nós, valendo para o atual e para o futuro Israel de Deus, que é a igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. A mesma palavra que Deus falou lá para Israel, dizendo: se vocês se humilharem e orarem e buscarem a minha face e se converteres dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, eu encerro aqui, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele não muda. Se Ele prometeu que sararia a terra de Israel, Ele também vai sarar a minha terra e a sua, desde que eu e você nos posicione e coloque diante de Deus a nossa esperança e a nossa fé e o nosso amor e a nossa devoção e a nossa fé em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, que essa palavra possa ter sido uma grande bênção em sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.